Bem-vindos todos e todas. Estamos aqui para a mesa 1, conversa com mestres e mestras do evento do Prof. História UFO e da UFG. Vamos apresentar para vocês os nossos produtos da dissertação de mestrados, que concluímos recentemente, né? Leandro Garcia, Arthur William e Adriano Mendes. Vamos abrir aqui os nossos trabalhos, os nossos produtos e apresentar para vocês. Desejamos boas-vindas e que o evento seja muito proveitoso para todos nós. Eu vou passar agora a palavra para o Arthur, que será o primeiro a apresentar o seu produto de dissertação de mestrado. O Arthur concluiu o mestrado agora na Universidade Federal de Uberlândia, então vou passar a palavra para ele. Seja bem-vindo, Arthur. Olá, saudações. Pessoal, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês um trabalho que ficou intitulado como sendo uma tentativa, uma proposta de abordagem do pós-abolição para Patos de Minas. Patos de Minas tem uma história que precisa de alguma contextualização sobre essa questão do pós-abolição. Então, o título do trabalho é esse, Patos e o Pós-Abolição, uma proposta de abordagem para o ensino médio com uso de documentos. Eu agradeço de antemão o espaço pelo Prof. História, a UFG, a UFO, e a Daniela Silveira, minha orientadora, e a Mara pelo apoio de sempre. Cumprimento também os colegas da mesa. Pessoal, é o seguinte, essa proposta, ela tem um contexto, né? E esse contexto ele vai passar um pouco pelas motivações que levaram essa pesquisa a ser como ela foi. E aqui entra uma série de fatores, né? Primeiro, ela parte de uma percepção da ausência da população negra nas narrativas dominantes, nas narrativas hegemônicas na história de Patos. E isso vem também um pouquinho de um contato com documentos que ainda não tinham sido apresentados no cenário acadêmico aqui da cidade e da região. Boa parte desses documentos, eu entrei em contato com eles durante uma experiência de grupo de pesquisa que explorou o arquivo do Fórum Municipal Olímpio Borges, e essa experiência durou principalmente entre os anos de 2016 e 2018. Entre o que está por trás da pesquisa, eu também não posso deixar de mencionar que há uma militância política por trás, né? A gente nunca vai conseguir isolar, né? Como se diz, neutro é shampoo de bebê, e essa militância política, ela vem muito à esquerda, vem tentando se aproximar, inclusive, dessas pautas, como a pauta antirracista. E boa parte da pesquisa também vem com uma sensação de desconexão entre o ensino de história, aquele que é oficializado, e a ideia de uma história local, principalmente no ensino médio, quando a história local é um tanto deixada de lado. E então, no processo de escolha e defesa de um tema, eu tinha uma tendência de procurar histórias ligadas à escravidão lá no arquivo municipal. E acabou que eu encontrei fontes sobre acontecimentos posteriores, constatando que nessas fontes havia uma certa concentração de informações, de material sobre o período republicano na cidade de Patos. Então, boa parte do que se levantou ali jogou a questão de a gente conseguir abordar a importância da abolição como uma conquista em um cenário local. E isso se torna algo importante no ensino e também se torna algo importante para poder levar essa discussão do pós-abolição, que já vem acontecendo há algumas décadas, para a sala de aula, para que a gente possa também perceber que não se trata de uma moda historiográfica, de uma importação de uma discussão acadêmica que é estrangeira, ou de uma disputa de poder. Boa parte disso vem também de uma necessidade local, de que é levantada pelas próprias pessoas, pelas próprias populações em luta. Então, a ideia que perpassa o trabalho é conseguir identificar as contradições da ordem liberal que fazem parte, né, da construção daquele Estado republicano e entender como isso se reflete em um contexto local. Bom, a pesquisa, então, ela tentou utilizar fontes do judiciário, ou pelo menos fontes que estavam encontradas no judiciário,
como uma espécie de espinha dorsal. Isso tem a escolha de um processo principal para poder guiar a pesquisa, e esse é um processo contra o Vitorino, né? O Vitorino, que seria um homem acusado de um crime de furto de toucinho na casa de um ex-senhor de escravos, que era o ex-senhor dele, né? E aí, o que que eu fiz? Eu puxei esse processo, tentei analisar ele o máximo possível para poder, posteriormente, abrir o leque de personagens, abrir o leque de histórias e compor ali o que seria mais ou menos um mosaico ordenado, viabilizando a aplicação da pesquisa, da análise feita com essas fontes no ensino médio. E a forma que eu consegui encontrar para poder levar isso para a sala de aula foi principalmente um site. Então, daqui a pouco eu vou abrir o site aqui. Isso passa um pouco pela ideia de que é necessário ter uma abordagem em sala de aula que se valha de documentos, né? Lembrando que esses documentos permitem uma atenção maior, reter maior atenção dos alunos, e eles podem ser úteis no processo de ensino-aprendizagem, mas eles também têm as suas dificuldades, né? Ou seja, há uma falta de tempo para professores de ensino médio lidarem com essa questão. A problematização dos documentos, ela não é espontânea, então ela requer um certo trabalho por parte do professor para que isso aconteça. E aí a gente pode trabalhar vários temas, né? No caso do processo que eu mencionei com o Vitorino, eu tentei trabalhar muito a questão da construção da imagem do réu e como essa construção vai nos dando pistas sobre como a cidadania naquele contexto era negada ou relativizada, como se tentava colocar ali a imagem desse personagem como um sujeito ardiloso, tentar criar a concepção artificialmente de que ele teria um costume de furtar. Então, tentar mostrar mesmo essa operação acusatória que, de alguma forma, vai mostrando os personagens e as contradições. E, em cada processo, eu tentei fazer esse processo de análise, de tentar puxar uma bibliografia do pós-abolição e usá-la para poder explicar uma situação local que poderia nos dar alguns insights, né? Poderia nos dar ali algumas pistas sobre o que seria esse período aqui na cidade de Patos. Então, vou apresentar aqui o site para vocês. Adriano, como eu estou de tempo? Você ficou mudo, mas tudo bem. Desculpa, você ainda tem 10 minutos. 10 minutos? Então, acho que está em tempo, está tranquilo. Bom, o site é este aqui, tá, gente? patosilpós-abolição.wordpress.com. A escolha de fazer um site com WordPress visava, inclusive, a durabilidade do produto, haja vista que, se fosse uma hospedagem paga, né, e não a hospedagem gratuita do WordPress, eu posteriormente poderia vir a ter alguma dificuldade ali de manutenção do site, então eu tentei escolher o plano que fosse mais garantidor da sua durabilidade. O site ele começa com a página inicial, em que eu coloco o título, né, coloco que são proposições para o ensino de história com documentos no contexto de Patos de Minas, então são todos documentos encontrados aqui em Patos de Minas, tentando articular eles aqui na forma de passar para o ensino médio. Tem uma mensagem para os professores, e nessa mensagem eu enfatizo muito, não só o aspecto explicativo do que se trata esse site, mas também tento fazer uma breve reflexão aqui sobre a história da cidade, né, ou seja, pensar um pouquinho a relação entre memória, política e ensino de história, né, no sentido de poder viabilizar uma abordagem que dialogue com essa realidade local, essa realidade concreta que o estudante sempre está tendo contato. E o site é dividido em algumas seções, né? Ele tem as seções principais, são seções que vão dividindo partes do trabalho e que têm como objetivo demonstrar da forma mais aberta possível, da forma mais livre possível, todos os resultados da pesquisa. Então, a ideia é que seja um site que viva virtualmente, apresentando os resultados da dissertação, mas apresentando da forma mais aberta possível, de forma que o professor possa abrir esse site e ter alguma facilidade para montar suas aulas, né, para que ele possa encontrar
algum material mais pronto. Isso parte um pouco também da minha própria experiência docente, que é uma experiência de 3, 4 anos de docência, mas que percebeu essa necessidade de o professor acessar um material, acessar um conteúdo que entregue para ele possibilidades de aula. Então, aqui a ideia foi fundamentalmente essa. Se o visitante descer um pouquinho aqui, além do texto de introdução, ele vai ter uma breve explicação sobre cada uma das sessões, ou pelo menos das principais sessões, né? Existe uma sessão voltada para as referências e para a discussão um pouquinho do que é pós-abolição. Existe uma seção de postagens que funciona como um blog, tá, gente? Daqui a pouco eu vou abrindo cada um aqui. Uma sessão para abrigar a dissertação, assim que ela ficar pronta no repositório, ela vai estar, né, disponível aqui nesse item de dissertação. E a principal sessão do site seria essa sessão de atividades, que é uma sessão voltada para poder disponibilizar atividades dissertativas, interpretativas, que propõem o desenvolvimento dessas habilidades de análise de documentos e essas habilidades voltadas para entender um pouco como que a história funciona, né? Isso parte um pouco também de uma tentativa de passar um pouquinho para os alunos esse aspecto de oficina da história, né? Essa oficina da história, ela tem esse pressuposto, né? Parte disso vem de um texto muito interessante do Denilson Botelho, em que ele joga essa ideia, né? De que hoje a gente não pode mais trabalhar com o resultado das pesquisas pronto e acabado. A gente precisa compartilhar com os alunos os instrumentos do fazer historiográfico. Então, é meio que trazer um pouquinho o estudante para a oficina da história, e eu tento fazer isso aqui por meio de algumas atividades. Tem também uma sessão voltada para documentação. Então, se em alguns momentos em que eu estava fazendo pesquisa em Patos, eu tinha alguma dificuldade para acessar documentação, aqui eu tentei meio que sumir com esse espectro. Toda a documentação que eu utilizei ficou disponível online nessa aba de documentação. E tem também uma seção de contato. Então, aqui eu vou passear um pouquinho sobre as sessões do site para que vocês possam entender brevemente do que se trata, né? Então, tem a seção da dissertação, onde ela vai ficar depois de postada no repositório. A seção de documentação, ela tem uma dica aqui para professores que às vezes queiram trabalhar com atividade que envolva transcrição. E essa dica é um bloco de notas colaborativo, onde professores e alunos possam trabalhar de forma conjunta, com marcação colorida diferente para textos. E a documentação, ela vem toda explicadinha aqui, né? Então, eu explico um pouquinho sobre a documentação, coloco para cada uma delas do que se trata, né? O título é clicável, e em cada uma delas eu tento fazer uma breve descrição para chamar a atenção mesmo do aluno ou do professor, principalmente do professor, que talvez venha querer utilizar esse documento. Então, por exemplo, né, aqui o caso do Vitorino, um jornaleiro que havia sido escravizado é acusado de roubar toucinho da despensa de uma família que o escravizara. Um documento que nos mostra a força da defesa da propriedade no pós-abolição. Então, para cada Arthur, documento... Você tem 5 minutos, viu? Ok. Para cada documento que eu tentava analisar durante a dissertação, eu puxava esse aspecto particular e abria para uma discussão mais ampla, tentando mostrar como cada elemento ajudava a compor esse cenário de pós-abolição. Então, ali tem alguns documentos também dos chamados termos de bem viver, tem outras ações criminais, alguns jornais, a legislação penal toda listada, e a gente tem também essa tentativa de deixar o documento mais acessível possível. Por isso que se a gente for clicar em uma dessas, um desses documentos, o site já imediatamente abre um PDF com a digitalização integral, né? É uma digitalização que eu fiz durante um longo tempo, né? Uma digitalização com câmera fotográfica própria, mas que tem essa característica de tentar deixar o documento o mais, digamos assim, eternizado virtualmente possível e possibilitar posteriormente um certo trabalho com eles.
Então, cada página do documento lá tem 3 fotos para evitar que algo se perca nesse processo. Além da seção de documentação, eu deixei uma galeria também. Essa galeria, basicamente, é para dar um certo look do arquivo, como ele era em 2016, quando eu o conheci, né? Uma situação bem precária mesmo do arquivo em 2016. Eu realmente o visitei e fiquei com receio de que ou os papéis fossem queimados por falta de espaço, ou que eles fossem danificados pela infraestrutura do prédio, que já não era lá essas coisas, né? Hoje esse arquivo foi transferido para o 6º andar do Fórum Municipal de Patos de Minas e está em melhores condições. Também deixei aqui uma referência ao grupo de estudos e pesquisas que eu participei ainda durante a graduação. Isso foi fundamental, eu fiz uma graduação em licenciatura, mas eu tive uma experiência de pesquisa, então a ideia do produto é um pouquinho misturar essas duas coisas. Tem uma seção de blog, que é uma seção que eu chamo aqui de postagens, em que funciona, o site comporta um blog dentro de si, e que eu uso esse blog para discutir algumas coisas. Por exemplo, discutir por que falar em pós-abolição, né? Por que a discussão historiográfica, acadêmica e de ensino sobre pós-abolição é importante, né? Qual o volume dessa produção, qual a importância dela, o que ela tenta destacar. Então, tudo isso é colocado aqui em um post de blog, meio que respondendo, inclusive, a alguns questionamentos que foram aparecendo durante a pesquisa e que não caberiam integralmente ali numa dissertação. Nesse sentido, então, o site tem esse aspecto mais dinâmico que vai podendo ser alimentado posteriormente. Essa é a seção mais propícia do site a receber contribuições posteriores, divulgar outros trabalhos, acrescentar mais material, porque cada uma das outras páginas, ela é uma página mais estática, que pode ser alterada também, mas essa aqui, ela é, digamos assim, dinâmica por definição. Tem uma seção em que eu organizo todas as referências utilizadas e faço uma breve discussão sobre pós-abolição. Então, aqui eu linko tudo que pode ser linkado, tudo que eu encontrei disponível na rede, eu deixo aberto à distância de um clique, de fato. Então, excetuando livros e capítulos de livros, artigos de revistas são todos linkados aqui, facilitando um pouco, talvez, o trabalho daquele professor que queira acessar um arquivo um pouquinho mais rápido. E tem a seção de atividades, que é a principal seção do site. Aqui o professor vai encontrar diversas atividades, são 10 atividades, na verdade, organizadas em 3 eixos temáticos, em que o professor pode escolher o eixo e abrir a atividade em seguida. Tem o PDF, mas também tem o arquivo editável, e em cada PDF, em cada arquivo desses, o professor vai encontrar algumas orientações sobre como trabalhar esse documento, vai ter uma introdução que ele pode optar por apresentar aos alunos ou não, e vai ter os documentos, né? No caso, os documentos de preferência transcritos, né? Então, eu trabalho muito aqui com as transcrições de trechos importantes dos documentos, partindo daquela concepção de que não dá para levar um documento inteiro para a sala de aula. Então, é nesse contexto aqui que o professor vai encontrar as transcrições e que vai encontrar também perguntas que são de atividades dissertativas, mas que são orientadas a guiar um pouquinho, fazer essa mediação entre o estudante e o documento, fazendo com que ele consiga chegar a uma interpretação mais aprofundada, sem desconsiderar as impressões que ele tem na medida em que ele vai tendo contato com o documento. Então, são 10 documentos com transcrições e seleções de documentos diferentes, e essa parte aqui seria a parte mais robusta, assim, do site, que o professor pode, de fato, acessar e usar para fazer alguma aula. Então, tudo aqui está colocado pelo menos em 3 formatos, né? O ODT e o DocX são para formato editável, e o PDF é caso você esteja naquela preparação de aula mais compressa mesmo, aí você já vai, abre, e já tem uma atividade pronta ali que pode servir de forma mais ampla na atividade de docência. Além disso, tem uma aba de contato, que é uma aba para caso alguém queira me enviar um e-mail, deixar um recado, sem falar também, tá, gente, que todas as páginas dos sites, né, em que isso é cabível, eu deixo um espaço para que as pessoas possam comentar. Então, tem a possibilidade de comentar essas páginas do site também. No mais, fico por aqui. Eu espero que o produto possa ser útil para colegas professores.
E o esforço é esse mesmo, né, que seja uma pesquisa o mais aberta possível, para que esses documentos, essas transcrições, essas atividades, as discussões que foram feitas ao longo da dissertação possam ser o mais facilmente e amplamente utilizadas em sala de aula. Agradeço a todos e encerro por aqui. Muito obrigado pela apresentação, Arthur. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela conclusão do mestrado, e que o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, que vai contribuir sobremaneira aí para a educação em Patos de Minas, e para quem queira usar a sua ferramenta aí, que ficou excelente. Bom, pessoal, vou passar a palavra agora para o Leandro Garcia, que é da Universidade Federal de Goiás, da UFG. Seja bem-vindo, Leandro. Estamos aí ansiosos para saber do seu trabalho. Boa apresentação. Obrigado. Olá, gente. Então, o meu trabalho, ele foi fruto de dúvidas que surgiram em sala de aula. A minha turma, ela se desenvolveu durante a pandemia da Covid-19. Então, assim, todo o período de tempo que eu tive, ele foi voltado para aulas online na escola, e uma das dúvidas que surgiu na aula foi por que os livros didáticos, eles não abordam de uma maneira mais extensa a questão das doenças dentro do território brasileiro. Uma aluna me perguntou isso, e foi aquele momento assim que eu fiquei, tá, né, eu vou ter que dar uma analisada nisso, porque realmente os livros não abordam isso. O tema da minha dissertação é o que a história ensina sobre as epidemias no Brasil, orientações didáticas para o ensino fundamental. Quando surgiu essa pergunta, a primeira coisa que eu tive em mente foi, vou pegar o livro didático que a escola adotou para fazer essa análise. A gente tinha adotado o livro Escola e Democracia, da Miriam Dolnikov. Então, eu peguei essa coleção, o primeiro livro do nono ano, que foi, essa pergunta surgiu no nono ano, e fui fazer análise. Então, assim, a única coisa que falava sobre doenças no livro chegava no capítulo que falava sobre a revolta da vacina. Então, assim, as doenças eram colocadas ali apenas de forma, olha, a doença existiu, que a doença do período, inclusive, era a questão da febre amarela. Aí falou-se da revolta da vacina, do que aconteceu, dos movimentos, mas não aprofundava no como que a doença afetava a sociedade, como que a sociedade respondeu à doença, quais foram as atitudes que foram tomadas naquele momento. Simplesmente a doença estava ali, olha, a doença existe. Aí, quando a gente pega e analisa mais profundamente o capítulo que fala sobre isso, ele começa a relatar também as questões do Rio de Janeiro durante o período dos cortiços, e releva novas doenças, que são colocadas ali também, unicamente assim, olha, as doenças existiram. Então, ele cita 3 doenças, tuberculose, a influenza, a própria varíola, enfim. Então, assim, eu pensei, poxa, mas só isso? Aí eu fui nas outras partes do livro didático para verificar se tinha algum complemento no final do capítulo. Também não tinha. Peguei, porque assim, na época eu não tinha o livro do professor, então eu fui atrás da editora, peguei o livro do professor para ver se tinha dentro do encarte do professor mais alguma coisa que trabalhasse isso, e não trabalhava. Então, a pergunta principal que eu desenvolvi na minha dissertação é por que a história das doenças é desenvolvida parcialmente ou omitida nos livros didáticos de história de ensino fundamental. Não satisfeito, eu analisei toda a coleção de sexto até o nono ano para verificar, e assim, algumas doenças, elas são, assim, como a peste negra, elas são melhores trabalhadas. A própria revolta da vacina, quando ela cita a questão da vacinação, cita as doenças, ela já diminui e volta o enfoque para a política. Então, comecei a montar um banco de dados, porque acho que a primeira coisa que era necessária era que fosse feito um tratamento dentro das coleções didáticas, que o PNLD 2019, que foi o edital que eu escolhi para trabalhar, como que esses livros abordavam as doenças, e também atrás dos currículos básicos, né, BNCC, PCN, e aqui em Goiás o DCGO, que é o Documento Curricular de Goiás.
E quando eu fiz o levantamento, porque são 11 coleções, 44 livros, eu cheguei à conclusão que as doenças simplesmente elas existem ali nos livros de história, mas suas narrativas elas não são trabalhadas. Então, a questão básica foi fazer o levantamento das principais doenças citadas e propor, por meio de análise, de revisões, de levantamentos, um material que pudesse trabalhar essa narrativa didática para alunos de ensino fundamental. Então, o produto educacional, né, o resultado da pesquisa foi fomentar um material que levasse ao professor e ao aluno uma narrativa que contextualizasse aquele período histórico que o aluno estivesse estudando a doença. O próximo passo da pesquisa foi verificar como que era que os currículos trabalhavam no caso, essa temática. E, assim, a surpresa não foi tão diferente do que tive nos livros didáticos. Você não encontra, digamos assim, dentro do currículo da BNCC, olha, doença tal, dentro desse período, deve ser... Não existe isso. Lá existe, olha, o professor pode trabalhar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, esse conteúdo, se ele quiser, porque a BNCC é um currículo mínimo, se você for parar para pensar. Quando você pega os próprios PCNs, que no PCN é a coisa pior ainda, porque dentro da BNCC ele coloca isso de uma maneira transversal para você trabalhar entre as demais disciplinas. Já no PCN, ele coloca a disciplina de história para trabalhar a doença de uma maneira, assim, completamente diferente. Você não trabalha narrativa, você vai trabalhar combate à droga, que o que eles fazem, a ligação é que a droga pode gerar um malefício para o corpo. Então, eles trabalham o quesito de saúde, eles não trabalham o quesito da doença. Então, quando você pega os currículos e você observa, você não percebe que tem uma preocupação de trabalhar isso. E a gente estava vivendo um período pandêmico. Então, a pergunta daquela aluna foi uma pergunta mais que legítima. Por que isso não é trabalhado pelo didático, visto que isso é a principal ferramenta que um aluno tem em sala de aula? E se a gente parar para analisar o quesito social, muitos alunos também não estavam podendo participar porque eles não tinham celular, não tinham computador. Então, alguns alunos, eles ficam presos ao livro didático, porque eles não têm a opção daqueles outros alunos que têm esses materiais de fazer pesquisas além. E se a gente pega agora, a gente sabe que a vida do professor, ela não é uma vida fácil. Um professor ter que parar toda aquela carga horária, às vezes o professor tem 42 aulas aqui em Goiás, quando ele está numa escola normal. Então, ele não tem aquele tempo para correr atrás e fazer pesquisa de material para poder fomentar uma narrativa para oferecer isso dentro de sala de aula. Às vezes ele consegue, mas ele tem que sacrificar muita coisa para fazer isso. Outra coisa que eu percebi não existiam dissertações ou livros ou qualquer coisa voltadas a esse tipo de análise. Eu fui descobrir muito tempo depois que uma pessoa, ela meio que fazia a interdisciplinarização desses conteúdos com ciências. Então, assim, eu consegui encontrar um material que voltava, mas que a tratativa era completamente diferente das ciências humanas. Então, com essa ausência dessas narrativas, eu percebi que seria de fundamental importância desenvolver um material que pudesse fazer essa ligação entre o livro didático e a aula. Então, eu imaginei em desenvolver orientações didáticas que pudessem fazer essa conexão. Eu vou tentar colocar aqui, eu falei que eu não ia colocar, mas eu vou pegar um guia que eu criei aqui, para mostrar mais ou menos como que ficou. Não sei se já está aparecendo para vocês. Está aparecendo sim, Leandro. Tá, deixa eu colocar no primeiro aqui. Qual que era a minha ideia? O principal era fazer um banco de dados de citações que pudessem criar uma narrativa dentro da história do Brasil de como que a doença ela se instalou num país e como que a sociedade ela combateu aquilo. A minha ideia era transformar o texto da dissertação num texto mais acessível para os alunos, de uma maneira que fosse mais fácil dos alunos compreenderem,
contextualizando com imagens que remetiam ao período, de uma maneira que aquele aluno e aquele professor pudesse, dentro de sala de aula, ter uma compreensão maior sobre aquele acontecimento. Porque quando a gente pega, por exemplo, algumas doenças, entre as doenças mais citadas, você tem a febre amarela, você tem a varíola, você tem o HIV, a AIDS, relatados em livros didáticos. Dentro da pesquisa, eu pude verificar que algumas doenças pareciam que tinham um holofote maior que outras. Mas se a gente pega, por exemplo, a questão da meningite no Brasil, durante um período militar, ocorre um apagão. Você não tem nenhuma citação sobre essa doença nos livros didáticos. Outras doenças, por exemplo, como a tuberculose, que é uma também que eu abordo aqui, ela é citada, o nome dela aparece, tuberculose, apenas. Às vezes aparece com o nome de tísico, mas ela não é trabalhada, ela não é oferecida para o aluno para ele poder fazer aquela contextualização e compreender como que aquilo socialmente ocorreu na sociedade brasileira. Então, você tem aquela lacuna, aquela ausência do porquê. E vivendo dentro de um período pandêmico, por que não tem? Por que a gente não pode, por exemplo, preparar os alunos mediante a epidemias que aconteceram no passado, em combate à epidemia agora? Uma das coisas que eu falo muito dentro de sala de aula, quando eu pego esses assuntos, que quando você pega, por exemplo, a questão da febre amarela, a questão da varíola no Brasil, você, comparando com a Covid, você consegue fazer um paralelo muito, digamos assim, próximo ao que acontece hoje em dia, porque durante aquele período de tempo, durante a revolta da vacina, as pessoas falavam, olha, quem tomar a vacina, o filho vai ficar com a cabeça de vaca, ou você vai desenvolver características de vaca. Hoje você tem um presidente que fala que quem tomar a vacina vai virar jacaré, ou vai pegar doenças, né, como ele falou que quem se vacinasse poderia desenvolver o HIV. Então, assim, você tem a pessoa durante aquele período de tempo que fala, olha, a gente não pode, a economia não pode parar, e você pega o ministro da economia falando, olha, a gente também não pode parar. Muito se discutia sobre as questões do isolamento, que naquela época teve um carnaval que eles não conseguiram fazer o isolamento, e hoje em dia você percebe que tem essa questão, são muito parecidas, e quando você explica isso para o aluno, ele, não, mas isso aconteceu naquela época? Sim, aconteceu naquela época e acontece hoje. Então, assim, essa tentativa de trazer isso para o aluno, para a questão de combater os problemas que a gente tem hoje, porque a gente, assim, se a gente for parar para analisar 2019, 2020, 2021, estamos em 2022, e a gente ainda está vivendo uma nova onda de uma epidemia de uma pandemia que está crescendo porque pessoas não se vacinaram. Então, sim, se torna uma ferramenta importantíssima para a gente combater o negacionismo, as pessoas anti-vacinas, né, que hoje muito se diz acerca disso, né, dessas questões, e está tudo ali na história. Todos esses movimentos, eles parecem que estão se repetindo, né, só que com um contexto diferenciado. Então, assim, quando você relata isso para o aluno, que você traz, que você chama a atenção dele para isso, ele acaba se confrontando com as ideias que ele tem dentro de casa, que são pessoas também que não tiveram acesso a esse tipo de material, a esse tipo de ideia. Então, quando você traz essa temática para dentro de sala de aula, por meio de narrativas do período que elas aconteceram, fazendo um comparativo com hoje, os alunos saem da sala assim, ó, revoltados. Mas eu falo isso por minha experiência pessoal. Então, quando eu criei... 5 minutos, ok? Tá certo. Quando eu criei essas orientações, eu criei pensando nisso. Tanto é que um dos fascículos que eu tenho dentro das orientações didáticas é voltado para a COVID. O que eu priorizei dentro dos fascículos? Uma narrativa mais leve para que o aluno pudesse compreender aquilo que foi desenvolvido durante a dissertação, porque
para desenvolver as doenças que foram colocadas no fascículo, eu tive que fazer um levantamento muito grande. Teve doenças que eu tive assim, uma intensa dificuldade de desenvolver, como foi o caso da meningite e da cólera, porque você, na busca de imagens sobre a cólera, foi muito complicado você encontrar imagens dentro do território brasileiro. Então, eu tive que trabalhar com imagens próximas durante a Guerra do Paraguai, imagens lá da Inglaterra durante a crise que tiveram com cólera. Então, assim, eu tentei montar uma coisa que instigasse um aluno a ir atrás de informação também. Então, quando você pega, no caso, a orientação didática, eu procurei colocar palavras grifadas para parecer mesmo com o livro didático que eles tinham, com os seus significados. Eu adotei também o QR Code direcionador para ampliar a questão do aluno no entendimento das doenças. E tentei desenvolver um trabalho que falasse a língua do aluno e que facilitasse o trabalho do professor, que às vezes não tem tempo de desenvolver isso, porque o corre do dia é muito cansativo. Agora, com a introdução das escolas integrais, a gente tem ainda mais atividades para fazer, então, às vezes, a gente não consegue fazer aquilo com a maestria que a gente gostaria, com os detalhes que a gente gostaria. Então, no momento que foi desenvolvido isso aqui, eu imaginei que pudesse auxiliar os professores no quesito de a aula ter uma cadência. Então, as narrativas didáticas, elas chegam ao professor como uma ferramenta a mais, mas ainda tem muito mais coisas que poderiam ter sido colocadas. Eu lembro que na minha banca de qualificação, eu escrevi tanta coisa, e tanta coisa foi tirada, e eram coisas essenciais que enriqueceriam ainda muito mais essas orientações didáticas, mas que infelizmente não puderam fazer parte. Então, estou tentando fazer ela em partes, né, artigos, colocando coisas a mais, para ver se ainda auxilia, porque essa é uma área que você não tem muitas produções, elas começaram a aparecer agora. Livros sobre a pandemia, eles estão sendo lançados agora, porque ainda não tinha um aprofundamento maior. Os livros sobre as doenças estão começando a aparecer agora, e espero que essa temática ela chegue na escola e mude, pelo menos, a forma de pensar, porque o que acontece dentro da escola é pai chegando hoje em dia lá, colocando o professor contra a parede, falando, você não está ensinando a história conforme ela tem que ser ensinada. Você não está ensinando a história como ela deve ser. Olha, você tem que aprender que você tem que ler pessoas diferenciadas, como Olavo de Carvalho. Você tem que entender que a Terra é plana. Eu passei por um aperto esses dias. A mãe chegou e falou para mim, olha, essa questão da Covid aí não existe. Então, assim, conforme a gente trabalha isso em sala de aula e abre os horizontes dos alunos, a gente acaba combatendo o negacionismo e esses movimentos anti-vacina. Tá? Da minha parte, acredito que seja isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Leandro. Extremamente importante o seu tema, parabéns pelo trabalho, né? Tanto o trabalho do Arthur quanto o seu deixam um legado fantástico aí para nós, professores de História, trabalharmos na sala de aula com os nossos alunos. Bom, pessoal, meu nome é Adriano, né? Acabei de concluir na Universidade Federal de Uberlândia o mestrado. O título do meu trabalho é Ensino de História e Memória, Educação Patrimonial no Município de Esmeraldas. Só para a gente se situar, Esmeraldas está na região metropolitana de Belo Horizonte, aproximadamente 60 quilômetros da capital. É uma cidade que surge a partir das Sesmarias, no século XVIII, na distribuição de terras a partir da necessidade de abastecimento da região mineradora, e surge a partir de culto a uma santa católica, né, a Santa Quitéria, que é uma santa portuguesa, de origem portuguesa, e a partir da construção da igreja, da capela, surge o povoado. As cercanias eram formadas por fazendas de abastecimento de carne, leite e alimento para a região mineradora,
e também se constitui como território de passagem entre Pitangui e Sabará, que são duas regiões polo de mineração aqui em Minas Gerais. Então, Santa Quitéria estava ali no caminho, no território de passagem. Então, o que eu percebi, o que me instigou a trabalhar com educação patrimonial no município, foi a constatação de que a população praticamente desconhece a história do município. 90% da população ou mais desconhece como se formou o município, a importância do centro histórico. Inclusive, eu faço o recorte espacial ali na Praça Getúlio Vargas, que é a praça onde a capela foi construída, né, a capela em honra a Santa Quitéria, e onde o povoado começa a se formar. O que se percebe é que o patrimônio material da praça, e não só da praça, mas de todo o município, ele não foi preservado. Ao contrário, por exemplo, do patrimônio material de cidades vizinhas aqui, como Ouro Preto, como Mariana, São João del Rei, né, que são cidades que tiveram uma preservação do seu centro histórico, do seu patrimônio material. Mas eu procurei trabalhar na minha dissertação com a questão da musealização da vida, inclusive a partir de uma obra do José Newton Coelho de Menezes, da UFMG, né, que ele justamente desse mesmo nome, Musealização da Vida, que, apesar de se perder o patrimônio material, a praça ela é um museu a céu aberto. A ocupação da praça ela é pertinente, as várias formas de ocupação da praça são pertinentes para se desenvolver o patrimônio histórico e cultural do município. Então, apesar dessa decadência do patrimônio material, nós temos um patrimônio material e imaterial riquíssimo no município, que deve ser abordado e não era abordado, né? Nem mesmo essa questão da formação de onde o município vem, de qual era a denominação da região, o que as fazendas da região produziam, as pessoas desconhecem. Continua sendo uma cidade de passagem, porque é uma cidade de sitiantes e de fazendeiros, em que a população, principalmente o público-alvo da educação pública, né, ela é muito itinerante. Essa população, esses alunos, eles vêm normalmente com os pais trabalhar em fazendas, tomar conta de sítios. Então, ao mesmo tempo, eles estão aqui, daí a 2, 3 meses eles estão mudando para outra cidade, porque o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego. Então, assim, é uma população que não tem uma lógica específica, não tem como, não é uma população que se fixa muito facilmente, né? Há uma transição muito grande populacional na cidade. Mas, de certa forma, eu vi a importância, eu vi a necessidade de se discutir realmente a importância da cidade dentro da formação de Minas Gerais, da história de Minas Gerais, a contribuição que a cidade deu para Minas Gerais, né? Porque a gente fica preso muito à região mineradora apenas e não aborda da forma que tem que ser abordada as outras regiões, que têm um aparato cultural e histórico fabuloso. E é o caso da nossa cidade aqui, né? A ideia do trabalho, ela surge numa formação que fizemos aqui, professores de Geografia e História, com um coordenador da Casa de Cultura, Euclides do Carmo, que é uma casa de cultura que foi fundada aqui no município em 2010, porque estavam sem condições de guardar o acervo fotográfico, principalmente o acervo fotográfico e documental da cidade, e criaram a Casa de Cultura para abrigar esse acervo. Então, a gente fez uma formação com o coordenador dessa Casa de Cultura, e a partir dali eu percebi o quão rico é o patrimônio da cidade, sobretudo o patrimônio imaterial, e que
precisávamos tentar, né, principalmente nós da área de história, de produzir algo nesse sentido, né? E aí veio a ideia da educação patrimonial, né? Porque eu percebi que boa parte do público, dos alunos, né, dos nossos discentes aqui, eles desconhecem praticamente toda essa formação do município e toda a riqueza cultural que o município possui. Muitos têm ligação com a região, por estar muito próximo de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, que são cidades maiores da região metropolitana. Esse nosso público-alvo aqui, os nossos discentes, eles ficam presos a, a essas cidades, essas grandes cidades ao nosso redor, e praticamente condenam a nossa região. Uma região estigmatizada como cidade dormitório e como cidade de extração de areia, né? E não se... Entra governo, sai governo, e não valorizam o potencial patrimonial que a cidade tem, né? Não há iniciativas envolvendo o turismo cultural, né? E é uma pena, a gente percebe, eu acho que o meu trabalho ele parte muito dessa inquietação e de tentar contribuir um pouquinho com esse conhecimento da população acerca do seu município. E praticamente não existem aqui, são poucos os trabalhos envolvendo a história do município, né? Eu esbarrei nessa situação durante a dissertação de encontrar um trabalho de fôlego a partir de um memorialista, né, que é o Avelar Rodrigues. Ele trabalha, a formação dele é letras, direito, mas ele acaba fazendo um bom trabalho, inclusive, de historiografia. Então, mas de fato, é um memorialista. Não há na obra dele ali uma investigação mais criteriosa, de forma problematizadora e crítica, né? Ele vem trazer de forma romantizada muitas situações envolvendo a história do município, mas é o único trabalho de fôlego que temos aqui. Então, a ideia de se construir um site e que esse site ficasse como legado para a educação pública, que pudéssemos utilizá-lo como ferramenta na sala de aula, na própria Casa de Cultura. Eu tenho um projeto piloto para que a Casa de Cultura tenha um espaço audiovisual para que seja exibido várias ferramentas, como o próprio site que eu desenvolvi, né, deixar ele como legado lá para a Casa de Cultura, no espaço de visitação, no espaço de exibição, né, e como legado também na sala de aula pelos professores. Então, eu usei autores como Ana Maria Mauad e o Paulo Knowles com relação à fotografia, porque o foco do trabalho foi a fotografia, né? A ideia, anteriormente à questão da pandemia, era desenvolver esse aparato, esse acervo fotográfico a partir dos próprios discentes, né? Eu iria para campo com os alunos para que eles produzissem as fotografias, então utilizaríamos o acervo fotográfico da Casa de Cultura, mas os alunos também produziriam fotografias. No entanto, o momento pandêmico aí não nos permitiu trabalhar com alunos. Infelizmente, eu não consegui fazer os trabalhos de campo, tivemos que nos reinventar, né? Isso aconteceu conosco aqui, né? Com o Leandro, com o Arthur também. Então, tivemos que nos reinventar dentro do produto, principalmente do produto, né? E, dessa forma, eu desenvolvi o site, mas deixando espaços, deixando a possibilidade de contribuição contínua, de contribuição constante, tanto de profissionais da educação, como dos próprios discentes, né, para que se alimente constantemente essa ferramenta e que tenha espaço para poder executar comentários, né, e
novas contribuições. Eu vou abrir aqui o site, só para a gente visualizar aqui. Vocês estão visualizando aí? Sim. Bom, então aqui o site, ele é bem dinâmico, né? Ele tem aqui as informações, as fotografias. Essas fotografias que nós estamos percebendo aqui são fotografias do acervo da Casa de Cultura. Temos aqui até o termo de doação, né, do fotógrafo, que foi o Odilon Quaresma, para a Casa de Cultura. Esse fotógrafo era um fotógrafo profissional, que sempre produzia a partir de encomendas da própria prefeitura, das escolas municipais e estaduais. A própria esposa dele era diretora de uma das escolas mais tradicionais do município, e ele sempre fotografava os eventos oficiais. Outros fotógrafos que eu trabalho aqui são fotógrafos envolvidos com, por exemplo, como o movimento afro-esmeraldense, que é o MAI, né, um movimento voltado para a luta pelos direitos da população afrodescendente, né, fotógrafos envolvendo os movimentos de religião afro-brasileiras, né? Então, quer dizer, a gente pode perceber que a fotografia aqui ela é uma ferramenta daqueles que querem passar sua mensagem a partir da cultura do município, né? É uma questão, um espaço de disputa de narrativas. E a Praça Getúlio Vargas, né, a partir do nosso trabalho, nós conseguimos perceber que ela sempre foi um espaço de disputas de narrativas e apesar dessas disputas, elas, por vezes, serem desiguais, né, de serem, às vezes, excludentes, né, a gente até leu, né, pela orientação do meu orientador, né, o professor Jean Luiz, a gente leu o Michel Foucault, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, na qual ele vai falar da ocupação tutelada desses espaços. Então, apesar do movimento negro, das várias religiosidades ocuparem a praça, essa ocupação era tutelada. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, com as fotografias oficiais, os movimentos, os eventos envolvendo o 7 de setembro, né? Ou seja, principalmente no período da ditadura militar, em que os militares ocupavam a praça, e esse evento oficial ele era amplamente divulgado e de forma diferente do que era com os outros movimentos, né? Então, nós temos aqui um menu aqui lateral com vários pontos, né? Introdução, formação do arraial, os diversos usos e ocupações da praça pública, o patrimônio material, a localização, né? A localização a partir do mapa do Google, né? Sugestão de projetos e atividades, um glossário, né? Com os significados que a gente achou pertinentes colocar aqui para informar, e as referências, né? Nesse diversos usos e ocupação da praça, é possível a gente perceber aqui embaixo os eventos oficiais, como o 7 de setembro, aqui, a fotografia aqui é do Odilon Quaresma, a escola que desfila aqui, Escola Estadual Visconde de Caeté, a esposa dele era diretora, mas há também todo um aparato de poder envolvendo o evento, né? As crianças, muitas vezes, eram ensaiadas pela polícia militar, e aqui a gente pode perceber um palco lateral aqui no qual estavam várias autoridades, e as escolas desfilavam no 7 de setembro, isso aqui em 1973, período da ditadura militar, né? Mais para baixo a gente percebe fotografias envolvendo
a festa do trabalhador rural, que é no dia 25 de maio, aí já é uma festa que não tinha um caráter muito envolvendo muita questão do poder, do poder político, mas era também uma festa que era bem badalada, bem divulgada no município. Aqui, um folder, um cartaz da queima do Judas na praça. É um evento cristão, né, católico. Obviamente, a Igreja Católica está ali no centro da praça, né? Quando a gente fala dessa ocupação tutelada, a Igreja ela contribui para essa ocupação tutelada, porque ela muitas vezes ela exclui, né? Principalmente quando se envolve outras religiões. Mas o curioso desse evento, da queima do Judas, é que a população usava esse momento para produzir as críticas políticas, religiosas e familiares, enfim, porque, não sei, vocês podem perceber que abaixo da data, do local, tem aqui um asterístico que fala: quer produzir e sugerir alguns versinhos? Envie para o e-mail. Aí tem um e-mail para enviar os versinhos. A população enviava versinhos denunciando um vereador, denunciando o prefeito, falando de algum padre que não concordava com a decisão dele. Então, quer dizer, mesmo a ocupação sendo tutelada, a população sempre deu um jeito de produzir suas denúncias. Aqui, ainda da queima do Judas, né, do evento da queima do Judas, o carnaval e os eventos culturais, como o Festival de Inverno, em 2010. Aqui, a banda Euterpe Quiteriense, que é uma banda tradicional do município, né, aí a gente fala da cultura imaterial, né, o município tem várias guardas de congado, aqui para baixo, o alistamento militar, que é um evento oficial, né? A gente pode perceber que os jovens se alistavam na praça, num evento, né, bem organizado, vamos dizer assim, e aqui já a homenagem às guardas de Congado, né, os desfiles das guardas de Congado, que aconteceu em 2001, aqui o folclore, né, o boi da manta, que é um personagem tradicional aqui do município, que sempre tinha aparições na Semana Santa, no Carnaval. Aqui a Semana Santa, né, que é um evento muito estruturado por envolver a Igreja Católica e boa parte da elite política da cidade, do município. Esse evento aqui, ele é um evento recente do MAI, né, do movimento afro-esmeraldense, no qual eles fazem um desfile ali próximo do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Aqui, como eu havia falado, o fotógrafo ele é do próprio MAI, né? Então ele está ali numa luta pela disputa dessas narrativas da praça, né? O meu evento também ele tem que ser divulgado, ele tem que ser amplamente visto, então a fotografia vem nesse sentido, e aqui um evento recente também, de julho desse ano, no qual as pessoas ligadas ao candomblé e à Umbanda vão para a praça para responder a questões de intolerância religiosa que aconteceram recentemente no município. Eles fazem um evento, né, até essa ocupação tutelada da praça, ela ficou muito evidente aqui nesse evento, porque eu, inclusive, participei desse evento presencialmente, pude ver o padre escondido num cantinho dos jardins da igreja, observando as pessoas falarem de liberdade e tolerância religiosa, e aquilo me incomodou muito, né? Porque, na minha visão, o padre tinha que subir no palanque deles e dizer que ele prega essa tolerância, prega esse respeito à diversidade, e, na verdade, ele ficou escondido, olhando de longe, numa lógica de reprovação, né? Então, assim, isso reforça a questão da ocupação tutelada da praça e da necessidade de se ocupar cada vez mais esses espaços. Então, se a gente não o nosso trabalho ele tem essa pretensão de
divulgar esses movimentos, de trazer à tona a praça como um espaço de pluralidade, de multiplicidade cultural, né? Então, a gente conseguiu trazer essa mescla da cultura afrodescendente, né, da cultura afro-brasileira, sendo ali, muitas vezes, passando por essa tutelação da ocupação da praça, né? E a cidade, ela... Adriano, desculpa te cortar, o tempo, não esquece dele, não. Tá bom, muito obrigado. Então, essa ocupação tutelada, ela é perceptível aqui, principalmente quando se envolve os movimentos de origem afro-brasileira. Bom, aqui, só para a gente finalizar, né, eu já sei que meu tempo já está bem estourado, a gente passa sugestões de projetos e atividades, né? Claro que vocês podem perceber que embaixo aqui tem um campo de comentários, né, como uma espécie de chat, em que todas as pessoas que tiverem acesso podem contribuir, né, inclusive nessas sugestões de projetos e atividades que envolvem a cultura material e imaterial do município. Bom, eu não vou me alongar mais, porque já estourei o tempo, me desculpem, inclusive. Agradeço aí pela atenção, né, e espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Arthur? Adriano, parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento do site. O trabalho com imagens ficou muito, muito, muito bacana mesmo. Tem imagens ali que são muito bonitas e muito significativas ao mesmo tempo. Então, nossa, muito bacana, né? De fato, assim, a gente bate o olho e fala assim, opa, peraí, um site. E depois você vai abrindo, assim, eu fui abrindo o seu site, tem várias imagens muito significativas, assim. E eu queria só fazer uma breve observação, Adriano, sobre os sites. Eu não sei se eles vão ficar na descrição. O seu endereço é um pouquinho mais complexo, né? Não sei, vamos colocar ele na tela aqui para caso as pessoas possam querer acessar posteriormente. Leandro, se você quiser colocar alguma informação também. Então, a dissertação, a minha, ela tá já no banco da Já está UFG, no banco. né? Então, qualquer pessoa pode ter acesso a ela. Eu transformei também a dissertação em livro, só que o livro ele não é gratuito, né? Mas a dissertação, ela tá gratuita lá no banco de dissertações da UFG. Eu ainda não entendi porque que ainda não entrou no banco do Prof. História, que já tem um tempinho que eu mandei para eles, mas na UFG tá tranquilo. Beleza. Como que é o título, Leandro? O que a história ensina sobre as epidemias no Brasil? Orientações didáticas para o ensino fundamental. Beleza. Então tá aqui o site do Adriano, o meu site e o título do seu trabalho, que também já é livro. Acho que é isso, né, gente? Adriano, desculpa te cortar, é só para passar esse breve recadinho. Arthur, A Mara, ela colocou aqui no chat que no dia 6 ele vai ser lançado no evento às 18 horas, né? Não sei se eu posso, mas é esse aqui. Então a gente vai fazer o lançamento lá, eu vou falar um pouco sobre ele. Ótimo, perfeito. E é no perfeito. Parabéns pelo trabalho aí, Leandro. Obrigado. A gente vai querer lê-lo com certeza, muito pertinente o tema. Bom, a gente percebe o legado que a gente pode deixar com esses trabalhos, né? É inegável que a contribuição que todos eles trazem para o ensino de história em Minas Gerais, em Goiás e no Brasil, né? São trabalhos assim que contribuem extremamente com o ensino de história, com o nosso trabalho em sala de aula. É um desafio cada vez maior diante dos negacionismos, das ocupações tuteladas, né, enfim, de tudo aquilo que a gente vem enfrentando nos últimos anos, né, que veio à tona aí, que veio como um avalanche para cima da gente. Então, assim, esses trabalhos que desenvolvemos aqui são de extrema importância e a gente espera que esse legado seja realmente
produtivo, que ele seja realmente uma ferramenta para combater esses negacionismos, para combater toda essa avalanche negativa que nós sofremos aqui no ensino de história, sobretudo, né, nos últimos anos. Assim, agradecer muito a vocês pelos trabalhos, pela apresentação, né, agradecer aos nossos orientadores, à UFA, ao UFG, né, pela oportunidade de desenvolver esses trabalhos, né, acho que a gente tem, nós fazemos parte de um grupo pequeno no Brasil, infelizmente ainda, né, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado não é uma realidade acessível a muitos no país, né, infelizmente a concorrência é muito grande, né, então nós podemos nos ver como privilegiados, né, a partir dessa oportunidade que tivemos, mas assim, é muito bacana, foi muito interessante dividir esse espaço com vocês. Fico muito satisfeito com trabalhos de extrema relevância, de extrema importância para o Brasil, e precisamos levar isso adiante mesmo, né? Fiquei satisfeito com a sua fala, Leandro, de que tem muitos fragmentos da sua pesquisa que ainda vão frutificar, vão trazer à tona uma série de novas pesquisas, pode ter certeza disso, um doutorado por aí, um pós-doc por aí, né? Então, assim, o Arthur também, um tema, assim, de extrema relevância, de extrema importância, com uma série de novas possibilidades, né? O meu também tem uma série de novas ideias aqui sobre o patrimônio imaterial, né? A gente, infelizmente, no mestrado, a gente tem que fazer os recortes, e os recortes, às vezes, vão nos tirando alguns pedaços, né? Parece que está tirando um pedaço da pesquisa, mas parece que está tirando um pedaço da gente, né? Então, eu acho que, assim, no meu caso, eu fiquei muito inquieto ainda com a questão da cultura imaterial aqui, que eu acho que é fantástico, eu posso desenvolver e quero desenvolver um trabalho muito maior nesse sentido. Então, é isso. Eu queria agradecer muito a vocês, assim, e deixo a palavra aí para vocês também deixarem a mensagem. Gente, obrigado. Valeu, Adriano, pela mediação. Obrigado, Leandro, pela apresentação do seu trabalho. A Mara, pelo apoio de sempre. Ao Prof. História, a minha orientadora, e principalmente a vocês que nos assistiram. Eu também quero agradecer, né, porque foi uma manhã riquíssima, né. No momento que eu penso acerca disso que você falou, Adriano, realmente é uma coisa que, assim, eu queria ter falado muito mais. Assim, teve recortes aí, assim, que doeram, assim, na pele, mas eu sou muito grata à professora Sônia, que foi a minha orientadora. Ela soube me guiar aí de uma maneira, assim, corretíssima. Eu queria agradecer à professora Mara também pela oportunidade, ao Arthur por ter ouvido o seu tema. Achei super interessante, com certeza eu vou utilizar, isso é certo. E o seu trabalho está excelente, Adriano. Eu não vou rasgar muito cedo, não, porque eu sou muito direto, mas eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Então Acho é que isso, podemos pessoal. encerrar, né, essa mesa 1, conversa com mestres e mestras, né? Gratidão aí para a Mara, pela UFO, pela UFG, né, que possamos aí ter um evento brilhante, tenho certeza que será um evento único e brilhante, que possamos participar aí com louvor de todas as mesas, né, de tudo aquilo que o evento vai trazer para nós. Estamos aí muito satisfeitos em poder participar do evento. Um abraço a todos, e que a história possa nos levar ao mais alto patamar de conhecimento desse país. Um abraço a todos.